Deus é bom, amém? Eu quero compartilhar algo da parte de Deus com você nessa noite. Sabe, está lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 19, amém? Gálatas 2, 19. Se você estiver aí com a sua Bíblia, você pode abrir e acompanhar esses textos. Porque certamente Deus trará coisas ao nosso coração, né? Verdades que vão nos libertar, verdades que vão nos trazer vida. Porque você sabe, Jesus ele veio para te trazer vida, Jesus ele veio para nos libertar, Jesus veio para nos tirar do lugar aonde nós estamos prisioneiros de algo, né? E eu não sei o que é que tem te prendido, eu não sei quais são muitas vezes os cárceres que tem te prendido, mas eu sei de uma coisa: Jesus veio para te libertar, Jesus veio para te dar vida e vida com abundância, amém? Aleluia. Em Gálatas 2, versículo 19, a palavra diz assim: porque eu, mediante a própria lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. E eu estou crucificado com Cristo. Olha que tremendo isso, né? Aqui o apóstolo Paulo, ele está declarando através da sua palavra, ele está dizendo assim: eu fui crucificado com Cristo, né? Fui crucificado, significou que ele tinha sido julgado. O apóstolo Paulo ele estava dizendo assim: eu fui condenado com Cristo, né? Querido, né? A palavra de Deus ela fala que todos pecaram e separados estão da glória de Deus, né? A humanidade pecou, a humanidade se distanciou. Prova disso é porque hoje nós vemos tantas enfermidades, tantas injustiças, né? Tantas desigualdades, né? Tudo que nós vemos nesse mundo, né, de ruim não é obra de Deus. Isso é porque o homem, o ser humano, ele pecou e ele se distanciou de Deus, né? O pecado ele é a separação de Deus, né? E nós vemos isso, né? Quando Deus ele criou o homem, quando Deus ele criou, né, a humanidade, ele criou com um propósito, para que a humanidade vivesse o bem do Senhor, para que a humanidade vivesse a vida plena. Amém? A palavra de Deus relata lá que todo final de tarde o Senhor ele vinha, né, e falava com Adão, né, e havia um relacionamento, né? Nós vemos que havia vida, né, sobre a raça humana, sobre a humanidade. Mas um dia essa humanidade ela preferiu, né, dar ouvidos a quem não devia, né? E aí o pecado, por suas escolhas, entrou, né? Pela sua decisão, entrou. E hoje nós vemos o mundo, né, estando desse jeito, confuso, bagunçado, cheio de coisas ruins, justamente como consequência do pecado, né? Nós vimos que tudo isso gerou esse caos, tudo isso que nós vivenciamos, que vemos, né? E o apóstolo Paulo aqui, ele está dizendo aqui que ele foi crucificado com Cristo, né? Por quê, querido? Deus, ele já havia providenciado, mesmo com a humanidade se distanciando dele, ele já tinha provido a justiça dele, aquele que viria para pagar de uma vez por todas pelo pecado da humanidade, aquele que iria pagar um preço alto. Para quê? Para que hoje a raça humana, né, a humanidade pudesse se voltar para Deus e estar na posição que ela foi chamada para viver. Você sabe que você tem uma posição que Deus te chamou para que você viva. Amém? E essa posição é que você esteja como coroa, como glória de Deus nessa terra, querido. Você é a expressão da glória de Deus nessa terra. Deus ele te chamou não para você viver uma vida focada na doença, na depressão, né? Vivendo uma vida
de mágoas, de rancor, de ódio. Não, não foi para isso que Deus te chamou, não. Deus te chamou para que você vivesse a expressão da glória dele, né? Mas se por um meio o pecado entrou, se por um caminho, né, o pecado ele entrou, agora ele também deveria sair, ele deveria ser pago, né? A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aleluia! Ô querido, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Amém? Sabe o que é mais interessante quando a gente observa na palavra? É que Deus, em hipótese alguma, desistiu da humanidade nesse sentido de que de querer que a humanidade fosse resgatada. E Ele deu o seu melhor, né? A palavra de Deus fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está lá no Evangelho de João, capítulo 3:16. Amém? Olha, querido, Deus ele amou o mundo, né? Ele amou o mundo de uma tal maneira. Eu acho que a maior expressão de Deus, do amor de Deus, foi entregar o seu único filho para que ele viesse e pagasse por tudo isso, né? Então Paulo ele está dizendo assim: agora eu fui crucificado com Cristo, né? Eu fui julgado, eu fui condenado com ele, porque havia ali uma sentença, né? Já que o salário do pecado é a morte, né? Agora havia uma sentença sobre Jesus, embora ele não tendo cometido nenhum pecado, porque ele não tinha pecado. Ele não pecou. Mas ele, querido, ele se fez pecado por nós, né? Ele se fez pecado por nós. E quando a palavra de Deus diz isso, é porque ele tomou o seu lugar. Ele tomou o meu lugar naquela cruz. Querido, isso não é uma história apenas fictícia, não é uma história fictícia. Isso é uma história real. Ele pagou o preço, ele te amou. Aleluia! Ele nos amou de uma tal maneira. Amém? Houve o quê? Uma identificação, né? E por várias vezes a gente vê dentro da palavra de Deus, quando Paulo ele vai falar sobre isso, ele fala, né? Ele usa a expressão com Cristo, com ele, né? Eu fui crucificado, com ele, né? Eu vivo, né? E assim por diante. Lá no livro de Efésios, vamos abrir lá, amém? Se você estiver aí com a sua Bíblia, abra lá. Efésios 2, versículo 5. Aleluia. Deus é bom, querido. Aleluia. Diz lá: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Jesus. Aleluia. Olha aí, estando nós mortos nos nossos delitos. Querido, uma pessoa que não tem Deus, que não conhece, não reconhece o que Jesus fez naquela cruz, que não se entrega de fato a essa verdade, ela está morta nos seus delitos, né? E ele está dizendo isso: nós estávamos mortos nos nossos delitos. Mas quantos sabem que Jesus ele foi crucificado naquela cruz? Mas o nosso Jesus, ele não ficou naquela cruz. Amém? Jesus, ele não está naquela cruz, né? A palavra de Deus diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia! A morte não pôde conter, mas o Espírito Santo veio e operou. O poder que operou ali do Espírito o ressuscitou dentre os mortos, né? E o apóstolo Paulo está dizendo exatamente isso. Ele está dizendo assim: olha, embora eu e você tivéssemos
em pecado, em erros, distantes de Deus, mortos, né, separados de Deus. Né? Essa palavra morto, ela significa o quê? Separado. A morte é a separação de Deus. Ele está dizendo, embora a humanidade estivesse separada de Deus, agora o Filho de Deus ele veio, ele pagou o preço e nós morremos, nós fomos condenados juntamente com ele ali. Mas ao terceiro dia, depois que ele pagou esse preço, ele ressuscitou. E o apóstolo Paulo está dizendo assim, e ele nos deu a vida juntamente com Cristo. Juntamente nós fomos salvos. Aleluia! Com ele nós fomos salvos. Ele ressuscitou e nos fez assentar com Cristo nos lugares celestiais. Olha, eu quero te dizer que se você crê naquilo que Jesus fez por você na cruz, creia também naquilo que ele fez após a cruz. Amém? Porque a palavra diz que se você crê que você foi condenado com ele, você também foi justificado, querido, pela graça. O que é a graça? A graça é um favor que você não merecia. Eu e você, nós não merecíamos, mas ele nos escolheu, ele nos chamou, ele nos amou, aleluia. Ele fez com que você estivesse assentado nele, aleluia, glória a Deus. Então creia nisso. Há um poder de Deus que nos faz, querido, nos assentarmos nos lugares celestiais com Cristo, porque a palavra nos garante isso. Amém? A palavra de Deus nos diz isso. Então creia. Amém? Sabe, ele se tornou como nós éramos. A palavra diz que ele deixou toda a sua glória. E ele se tornou semelhante a mim e a você. Amém? Jesus, ele tomou o seu lugar, ele se fez igual a você. Ele se fez pecado para que você fosse justificado, para que você fosse justo. Aleluia! Olha que maravilha! Né? Ele se tornou, naquele momento da crucificação, ele se tornou fraco, querido. As forças dele se foram. Por quê? Para que você fosse forte. Para que você recebesse a força que vem de Deus. Aleluia! Ele sofreu vergonha, né? Para quê? Para te coroar de glória. Para que você estivesse exaltado com ele. Aleluia, nos lugares celestiais. Ele foi ao inferno. Sabe por que ele foi ao inferno? Para que você fosse para o céu. Para que você chegasse lá. Aleluia. Sabe, naquele momento da crucificação, a carne dele se enfermou, né? Ele ficou enfermo ali, né? Por que ele ficou enfermo? Para que você pudesse andar em cura, para que você fosse curado, querido. Para que você pudesse desfrutar da cura que vem dele. Aleluia! Deus é bom. Aleluia! Sabe, ele foi condenado ali, naquela cruz, para te justificar. Isso significa que você que crê agora, você é justificado pela fé, pela graça. Né? Então não há mais condenação sobre a sua vida. Você pode viver uma vida como filho de Deus, como filho de Deus amado, como filho de Deus que crê, um filho de Deus que anda em novidade de vida. Aleluia. É isso, querido. Deus é maravilhoso. É interessante que naquele momento, né, a gente vê que ele foi expulso da presença de Deus, né? É interessante que ele diz: Pai, por que me desamparaste? Naquele momento, né, ele não estava mais
ali na presença de Deus. Por que aconteceu isso com o nosso Senhor? Por que aconteceu isso com Jesus? Você já parou para pensar nisso? Sabe por quê? Para que você tivesse a presença de Deus, para que você fosse bem-vindo à presença do Senhor. Aleluia! Para que você tivesse acesso todos os dias, querido. Nós estamos vivendo aqui nessa terra, mas nós temos acesso à presença dele, porque um dia ele se despiu de tudo isso. Amém? Aleluia! Na cruz, ele foi feito pecado no teu lugar, no meu lugar. Aleluia! Em 2 Coríntios 5, 21, eu gosto muito desse texto porque ele expressa e ele diz exatamente, ele diz aqui, aquele que não conheceu o pecado, ele, Deus o Pai, né, o fez pecado por nós. Aleluia! Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ei, querido, olha, você foi feito justiça de Deus. Sabe? Justiça de Deus é uma posição que Deus te coloca numa posição de justificado, de justo. Agora você é justo porque ele tomou aquilo que era contra você, ele tomou sobre si. Aleluia! E agora nós fomos feitos justiça de Deus nele. Aleluia! Sabe o que isso significa, querido? Que você pode viver uma vida com Deus. Você pode viver uma vida se relacionando com Ele, sem culpa, sem condenação. Como se o pecado ele jamais tivesse existido na sua vida. Você pode levantar a sua cabeça e você pode andar como filho de Deus. Aleluia! Você pode se achegar à presença dele todos os dias, todos os momentos. Você pode estar diante dele para sempre. Porque ele te fez justiça de Deus. Aleluia. Querido, eu não sei quanto a você, mas quando eu ouço essas verdades, quando eu me deparo com essas verdades dentro da palavra de Deus, querido, meu coração vibra de alegria, porque não há mais condenação contra mim, não há mais condenação contra você. Aleluia, eu posso viver uma vida plena nele. E o Senhor hoje ele te diz, o Senhor ele fala a você: filho, você pode viver uma vida em mim. Você pode viver uma vida sem culpa. Você pode viver uma vida sem condenação, sem o peso do pecado, porque já foi pago esse preço, já foi pago por você. Aleluia. Querido, você tem ideia do que isso significa? Você custou o sangue do próprio Deus, que te comprou, que te justificou, que te fez filho, que te fez filha. Aleluia! Deus é maravilhoso, querido. Nós fomos feitos justiça de Deus. Lá em Isaías 53, abra lá a sua Bíblia. No livro de Isaías 53, amém? Deus é bom, aleluia! Glória a Deus! Aqui nós vemos uma profecia, né? O livro de Isaías ele foi escrito muito bem antes, né, do que da vida de Jesus, que Jesus viesse a essa terra, né? Mas ele já estava profetizando sobre algo que viria a acontecer, algo que aconteceria, e ele nos mostra, de fato, né, isso, né? Abra lá em Isaías 53, versículo 1, diz assim: quem creu na nossa pregação,
E quem foi revelado? A quem foi revelado o braço do Senhor? Porque ele foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Ele não tinha aparência nem formosura. Olhávamos para ele, e nenhuma beleza havia nele que nos agradasse. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado, e dele não fizemos caso. Mas olha o que diz no versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, humilhado, mas ele não abriu a boca. Como um cordeiro ele foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Por juízo, opressor foi arrebatado de sua linhagem. Quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. No versículo 9, olha o que ele diz aqui. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve a sua morte, posto que nunca fez justiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Aleluia. Querido, olha que tremendo. Nós vemos essa obra que Jesus fez naquela cruz, né? E a palavra diz ali, né, que ele se entregou, né? Ele fez ali ele perdeu toda a sua beleza, todo o seu não havia formosura nele, né? Então nós vemos aqui uma descrição dentro da palavra de Deus. Nós vemos de fato ali o que Jesus ele se fez por amor a você, né? E a palavra aqui diz que certamente naquele momento ele tomou as nossas enfermidades, as nossas dores. Aleluia! Sabe, ali fala que ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Ou seja, tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que você de repente faz, ou que você, até mesmo os pecados que você ainda nem mesmo fez, querido, ele pagou, né? Ele sofreu porque ele tomou sobre o seu corpo tudo aquilo. Para quê? Né? Para que você pudesse se achegar a ele, para que você pudesse ter a vida dele, né? E é interessante que aqui no versículo 9 fala que, né, o Senhor agradou a moê-lo. Não é que o Senhor agradou a moê-lo porque Deus ele é uma pessoa que tem prazer no sofrimento. Não é isso, querido. É porque através daquele sacrifício, né, que Deus estava entregando o seu filho, né, haveria vida, e essa vida se prolongaria por toda a sua posteridade. Oh, querido, por todos a sua posteridade. Aqui está
eu e você. Nós somos posteridade, porque um dia nós cremos, porque um dia você creu, e se essa palavra está chegando a você, e você está crendo de todo o coração, está chegando aí vida, e o Senhor está prolongando os seus dias, o Senhor está fazendo prosperar os teus caminhos, porque um dia Ele se fez maldição no teu lugar. Um dia ele pegou toda a maldição que era sobre você e tomou sobre ele. Aleluia. Por isso você é livre de toda a maldição. Você é livre do poder do pecado. Você é livre do poder do diabo, querido. O diabo não tem mais domínio sobre você. E hoje você pode viver uma vida plena, próspera em Deus. Você pode prosperar. O que é prosperar? O que é prosperidade? É você ter sucesso em tudo aquilo que você fizer. Na sua saúde você vai viver o bem do Senhor. Na sua vida familiar você vai viver o melhor de Deus. Oh, querido, por quê? Porque o Senhor está te prosperando. Aleluia! E chegou até você. Isso chegou até você. Aleluia! E ele diz aqui: prosperará nas suas mãos. Aleluia! Deus é bom. Sabe, Cristo, ele não só se fez pecado por nós, mas também ele se fez, né, maldição. Né? Então lá em Gálatas 3, versículo 13, abra lá a sua Bíblia, lá fala sobre isso, diz lá que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Aleluia. Sabe o que é interessante aqui, querido? Que a palavra diz que ele nos resgatou, né? Foi pago um resgate por nós, né? E agora nós não estamos mais sobre a maldição daquilo que nos condena, daquilo que nos condenava. Amém? Aleluia! Então, a gente vê dentro da palavra de Deus, né? Por que ele se fez maldição no seu lugar? Justamente para que você pudesse desfrutar das bênçãos de Abraão. Né? Quando nós vemos lá a história de Abraão, nós vemos quantas bênçãos o Senhor ele promete àquele homem, né? Bênçãos sem medida, né? Abraão ele viveu uma vida, acho que foi um dos homens mais ricos que a gente vê também, né? Claro, tiveram outros homens ricos, né, dentro da palavra de Deus, mas a gente vê que Abraão viveu riquezas, prosperidades extraordinárias, né? E essas bênçãos, essas grandezas, essas riquezas que o Senhor trouxe a Abraão, né? Também o Senhor ele promete a sua descendência, né? E agora, por meio de Cristo, né? Ele fez tudo isso para que as bênçãos de Abraão pudessem chegar até você. E que você tivesse uma vida plena hoje. E que você recebesse pela fé o Espírito Santo, o Espírito que vem de Deus, querido. Você sabia que você hoje aí, se você ainda não recebeu o Espírito de Deus, você pode receber hoje. Aleluia! Pela fé você pode receber o Espírito e ele pode chegar até você. O Espírito Santo de Deus, ele pode morar em você. Aleluia! Ele pode fazer uma obra gloriosa dentro de você. Aleluia! Por quê? Porque Jesus, ele foi esse caminho que nos levou até Deus. Amém?
E é interessante que aí, lá em Isaías 53, versículo 10, diz: Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta ao pecado. Né? A sua alma foi dada, a gente vê aí que o Senhor fez ele enfermar. Né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Cristo ele foi feito doente. Né? E lá em 1 Pedro 2, versículo 24, diz assim, que carregando ele mesmo no seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas nós fomos sarados. Querido, pelas feridas de Jesus naquela cruz, você agora tem um direito de viver em saúde plena. Aleluia! Por isso eu quero te dizer que se você crê de fato nisso, você pode viver uma vida plena, saudável. Recebe a cura pelo poder da palavra de Deus. Recebe a cura em nome de Jesus, porque por suas chagas você foi sarado. Pelas suas feridas você foi sarado. É o que está dizendo aqui a palavra de Deus. Amém? Aleluia! E é interessante isso. Por isso, querido, nós podemos viver a vida de Deus. Em Romanos 6, versículo 6, né, a palavra de Deus diz assim: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Aleluia. Sabe, nós morremos com Cristo. Por isso que lá no início eu disse para você, eu li aquele texto em que Paulo ele fala que foi crucificado com ele. Né? Ele creu e ele foi crucificado com ele. E a palavra diz aqui, né, que o que foi crucificado com ele? O nosso velho homem, a nossa velha maneira de viver. E qual é essa velha maneira de viver? É aquela velha maneira de viver sem Deus, distante daquilo que Deus te chamou para viver. Tudo aquilo morreu, né? Tudo que você fez antes de conhecer a Cristo, antes de conhecer a verdade da palavra de Deus, foi morto com ele, né? Você foi morto com ele, seu velho homem foi morto com ele, né? Para quê? Para que o pecado fosse destruído. Ou seja, ele quer dizer aqui que o pecado ele não tem mais domínio sobre a sua vida. Você pode viver uma vida aonde você não vai mais servir ao pecado. O pecado ele não vai ter um poder para reger a sua vida. Amém? Aleluia! E lá em 2 Timóteo 2, 11, ele fala assim: fiel essa palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Veja bem, né? Em todo tempo a palavra de Deus está dizendo sim. Olha, o pecado foi destruído, a sua velha maneira agora está morta. Agora você tem a vida e você pode viver com ele. Aleluia. Querido, uma verdade que eu quero te dizer é que vida eterna começa já, começa agora, quando você crê em Jesus Cristo. Por isso, nessa noite, entrega a sua vida a Jesus. Coloca a sua vida, diga a Ele que você crê nessas verdades. Diga a Ele que você quer viver para Ele. Que você crê que Ele pagou o preço no seu lugar. Que Ele se fez maldição em seu lugar para que você pudesse viver. E que você o recebe como único e suficiente Salvador da sua vida.
Amém? Se você crê nessa noite, a sua vida nunca mais será a mesma. E você que por algum motivo você se distanciou do caminho do Senhor, por algum motivo, nessa noite, o Senhor ele te chama de volta. Ele diz assim: ei filho, eu paguei o preço por você. Volta para a vida, volta para aquilo que eu tenho para você. Aleluia! Deus é bom. Nós vamos viver com Ele todos os dias da nossa vida. Amém? Aleluia. E em Efésios, capítulo 2, versículos 5 e 6 diz assim: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu a vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. Veja bem, né? É pela graça. Você não poderia pagar o preço, mas Jesus pôde pagar esse preço, porque Ele preferiu fazer isso. Ele desejou fazer isso. Amém? Ele pagou o preço, não pelas suas obras. Amém? Mas porque Ele o fez. Amém? E isso não vem de você, isso vem dele. Isso é de graça. Amém? A graça dele te alcançou. A graça dele está te alcançando nessa noite. Eu quero te dizer que a graça de Deus está nos alcançando nessa noite. Aleluia. E aqui diz que Ele nos ressuscitou. Ele nos ressuscitou, querido. Ei, o seu espírito agora está sendo ressuscitado, porque Ele nos ressuscitou. Aleluia. E nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo. Aleluia. Em Cristo Jesus. Aleluia. Em Cristo Jesus. Sabe qual é o lugar que você está? Diga assim: assentado em Cristo Jesus. Sabe, Jesus não está mais preso naquele madeiro. Jesus está coroado de glória. E Jesus está assentado num trono, querido. No mais alto e sublime trono. Sabe? E é esse lugar que você está assentado nele. Aleluia. Nós estamos nele. E essa é a posição que Deus nos chamou, querido. Essa é a posição que Deus te chama para viver. Então, agora mesmo, tome o seu lugar nele. Amém? Tome posse daquilo que Jesus fez. Não despreze aquilo que Jesus fez por você. Mas nessa noite, tome posse da posição que Ele te colocou nas regiões celestiais, assentado nele. Aleluia! Você vai reinar em vida. Você vai viver tudo aquilo que Jesus conquistou. Cura divina, saúde, prosperidade. Oh, querido, você vai viver as bênçãos de Deus em tudo aquilo que você fizer. Aonde você colocar as suas mãos, será abençoado. Aonde você colocar os seus pés, será abençoado. A tua casa vai ser a melhor de Deus, o melhor de Deus dentro do seu lar. Na sua família, você vai viver o melhor de Deus. Ei, no seu trabalho, você vai viver o melhor de Deus. Ei, eu quero dizer que na sua igreja, no seu ministério, você vai viver o melhor de Deus. Chega de viver sobre o domínio do diabo. Chega de viver sobre as mentiras que o diabo tem trazido ao teu respeito. Chega, acabou, a verdade chegou e a verdade é que Ele pagou o preço, Ele se identificou com você ali, ei, aleluia, e agora também você pode se assentar com Ele, você pode viver com Ele, aleluia, em nome de Jesus.
eu quero deixar essa palavra, amém? Para a sua vida, amém? E eu declaro, eu quero orar juntamente com você, amém? Se você está crendo, querido, eu estou pela fé aqui, a gente está numa atmosfera da unção do Senhor. Porque a palavra de Deus, ela é viva, a palavra de Deus, ela é eficaz, e o Espírito de Deus, ele se move. Amém? Aleluia. E ele está se movendo nesse momento, através da palavra de Deus. Aleluia. Amém? Por isso, nessa hora, você que está passando por uma enfermidade, e essa palavra chegou e você creu e você quer tomar posse nessa noite, eu quero declarar agora, em nome de Jesus, coloca a mão no seu coração, ora juntamente comigo agora. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar com cada pessoa que está crendo em seu coração nessa palavra que é fiel e verdadeira. Aleluia! Que diz que por suas chagas nós fomos sarados. Nesse momento, eu quero declarar a cura divina. Pai, sobre cada corpo que está aí sendo tocado por essa mão. Agora, em nome de Jesus Cristo, eu declaro agora que toda enfermidade seja banida, seja aniquilada pelo poder do teu nome, Senhor Jesus. Aleluia! Eu declaro cura. Cura, o câncer agora seja exterminado no poder do nome de Jesus. Toda inflamação agora vai dando lugar agora, vai saindo em nome de Jesus Cristo. Aleluia, eu declaro alinhamento nos ossos. Eu declaro em nome de Jesus o poder maravilhoso que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Em nome de Jesus, operando, ativando, queimando toda a enfermidade no poder do maravilhoso nome de Jesus. Aleluia, aleluia, seja curado em nome de Jesus Cristo. Eu declaro agora sobre as mentes que estão ali passando por uma enfermidade, enfermidades emocionais agora, eu declaro em nome de Jesus, toda a síndrome do pânico vai saindo agora, em nome de Jesus, pelo poder do maravilhoso nome de Jesus, toda síndrome, toda crise de ansiedade, em nome de Jesus, eu declaro no poder do nome de Jesus, toda depressão, nós agora declaramos em nome de Jesus, toda enfermidade na mente vai saindo em nome de Jesus, porque nós fomos curados nele, aleluia, nós fomos sarados nele, em nome de Jesus, eu declaro que a sua mente está sarada, a sua mente está liberta em nome de Jesus, aleluia, para a glória do nosso Deus, em nome de Jesus, amém? Você crê nisso, querido? Aleluia, tome posse dessa cura, amém? E você pode aí nos procurar testemunhando da manifestação do poder de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Eu declaro que esses serão dias maravilhosos que você vai viver o melhor de Deus em tudo aquilo que você fizer, porque Ele é fiel, e fiel é a palavra dele é fiel e verdadeira, amém? Te amo em Jesus, foi um prazer ter você conosco, amém? Eu quero te convidar, né, a estar conosco, nós somos da Igreja Batista Palavra e Vida, amém? Domingo agora, nós temos o nosso culto de celebração. Querido, nós estamos fazendo um ano, né? No qual o Senhor nos deu uma visão, o Senhor tem nos dado uma visão de levar essa palavra, né? Uma visão onde o Senhor tem nos depositado e nós temos celebrados, né? Foram uma sessão de 4 cultos que nós fizemos de celebração. E esse é o último culto que nós vamos fazer aí por esse um ano
de celebração. E você é o nosso convidado. Você não vai perder. Vem participar com a gente. Será agora domingo, às 18 horas. Nós receberemos um ministro cheio do poder de Deus, que é o pastor Sandro, né, da igreja Plenitude da Unção. Olha, querido, se eu fosse você, eu não perderia isso. Amém? Por quê? Porque haverá o último dia da festa. Eita, Jesus ele operou. Aleluia! No último dia da festa haverá um poder sobrenatural. Por isso, não fique de fora, amém? Vem estar conosco neste domingo às 18 horas. Amém? Siga a nossa rede, né? Siga aí a nossa página no Facebook. Amém? Compartilha, né? Vem estar conosco, amém? Te amo em Jesus. Graça e paz. Aleluia.